E aí, meu povo, tudo bem? Nós estamos aqui no Dane-se Talks e eu estou aqui com ele, Nésio Monteiro. Tudo bem? E aí, é um prazer falar com todos vocês aí. Obrigado pelo convite. É um prazer transbordar na vida de todos vocês que estão nos ouvindo aí, que de alguma forma essa mensagem vai chegar até você e você pode ser um transformador de outras vidas, encaminhando esse vídeo para outras pessoas, que essa mensagem chegue para mais gente. É isso aí. Olha, o Nésio, ele tem sido realmente, ele está transbordando na vida de muita gente. Eu conheço o Nésio desde o Brasil, de alguns eventos, e agora é uma alegria saber que ele faz parte, está aqui nos Estados Unidos. Então, você que mora aqui, conheça mais a história do Nésio, os trabalhos que o Nésio faz e como ele tem feito para motivar. Na verdade, a gente fala que ele é um ativador, né? Não somos motivadores, somos ativadores. E tem mudado tantas vidas com os projetos. Nésio, você tá aí na caminhada, acho que eu te conheço uns 4 anos, e os 4 anos você tem feito a diferença, né? Eu lembro que quando eu te conheci, né, na plataforma, você estava tendo alguma coisa de Olimpíadas lá no resort. E o Nésio era o único que pegava todo mundo, botava no carro e. Qual que era o nome daquele carro lá? O TV, O TV. E aí ele pegava e ele ficava rodando em filas. Você lembra disso? lembro E sim. aí ele ficava rodando e dando atenção para todo mundo. Eu falei, esse cara tem um negócio diferente nele, né? Ele serve mesmo. E ele ali, na simplicidade dele, no jeitinho dele, já colocando a gente em risco, né? Ele realmente faz a gente destravar e perder o medo de algumas coisas. E aí eu descobri depois que aí veio, vou contar para vocês o que ele fez eu fazer. Mas da onde saiu isso, assim? Como é que o Senhor foi te usando para você realmente transformar e destravar tantas vidas? Tudo começa depois que eu tive clareza, né, de quem eu sou, do meu propósito, daquilo que eu precisava mudar. Por muitas vezes na nossa vida, você segue uma vida onde você não tem clareza das coisas. E como que você vai mudar algo que você nem sabe que precisa mudar? Uhum. Então, o primeiro passo da transformação foi trazer clareza daquilo que eu precisava mudar. E quando eu trouxe clareza disso na minha vida, foi algo que explodiu meu coração em todos os sentidos, porque eu comecei a ter resultados que eu não tinha. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso que outras pessoas também tenham. Eu preciso que outras pessoas também entendam o que, que é elas se conhecerem e conhecerem os seus bloqueios, os seus medos e conseguir vencer isso. E talvez como forma de gratidão por tudo aquilo que eu vivo hoje, eu falo, eu preciso impulsionar pessoas assim como alguém me impulsionou um dia. Então eu faço de tudo para que as pessoas destravem, vivam destravar, vivam em novos desafios, porque você só destrava rompendo os seus limites, as suas barreiras. Que hoje é limite, mas depois você vai olhar para trás e você vai dar risada para o que era o seu limite. Uhum. A gente olhando para sua história de vida, né? Você era um vendedor de ar-condicionado, né? E hoje o sucesso que você faz como empresário, como mentor, o que que você falaria para as pessoas que estão começando, que ainda estão aprendendo a se destravar, estão aprendendo a se posicionar e não vieram também de uma família, né? Você não veio de uma família rica, você não veio assim de uma base, né? Forte, já Uhum. pronta. O que que você falaria para essas pessoas que estão começando e que às vezes acham que é mais difícil para elas? Isso é tão interessante porque esse é um pensamento de várias pessoas que têm esse mesmo pensamento de que, eu sou pequeno ainda, mas eu não tenho habilidade ainda. Eu olhava, eu lembro a primeira vez que eu fui em um treinamento de desenvolvimento pessoal, eu falava, cara, esses caras são muito bons. Será que algum dia dá para chegar perto, dá para fazer o que esses caras fazem, dá para pelo menos ter algum tipo de entendimento parecido? Era a minha cabeça lá atrás. Mas o que você tem que entender, o que as pessoas precisam entender, você que está nos ouvindo aí precisa entender, é que a diferença de uma pessoa que faz com você, talvez é a diferença de uma habilidade que você não treinou. Uhum. Tem algo que eu sempre gosto de dizer e falar. é, as pessoas que moram aqui têm essa possibilidade, né, de ir na NASA para ver isso. Lá na NASA tem uma placa falando sobre as abelhas, já viu? Uhum. Essa placa, ela cita um estudo, né, feito onde as abelhas elas não poderiam voar. Elas têm uma asa muito pequena perto do tamanho do corpo.
E quando você faz, eles fizeram o estudo, as abelhas não poderiam voar de forma alguma. E como que elas fazem para voar? E lá ainda diz o seguinte, que se as abelhas não voassem, talvez a humanidade não existiria por conta da polinização. E aí, quando você desenvolve isso, fala, mas como que voa? Porque elas desenvolveram uma habilidade não de bater as asas para cima e para baixo igual um passarinho, mas de bater para frente e para trás numa velocidade muito rápida. Ou seja, dá para você treinar habilidades que você não tem. E o segredo tá aí. Eu sou um cara que eu não tinha habilidade nenhuma de comunicação, eu não tinha coragem de falar na frente de uma câmera, e quem dera pegar no microfone, né? E hoje a gente faz isso. No último evento que a gente fez no estádio, tinha 20 mil pessoas ali presencial e tinha mais de 100 mil pessoas ao vivo, online. E você fala, como que aquele cara que não tinha coragem de falar no microfone ou falar numa câmera, hoje faz o que faz? Uma habilidade que foi treinada. Não, Desenvolvi uma habilidade nova. e eu, nesse tempo, né, eu lembro que a gente tava no Goiânia Arena, lembra que eu te mandei um vídeo? O Nésio ficava na dele ali, sempre observando, e hoje a gente vê, eu acho que é eu falei isso para você já, né? Uma das maiores palestras que eu vi, palestras não, mas aulas que a gente teve no pior ano das pessoas. O Nésio ele trabalha com o Pablo, né? Hoje eles são sócios. E eu conheci o Nésio através dos movimentos e dos eventos, das aulas. E eu acho que foi Você deu aquela aula sobre José. Você Sim. lembra aquela live que você fez de José? Aliás, assistam. A gente vai pôr o link. Assistam essa aula que ele deu sobre José. Eu nunca vi igual. E aí você olha, eu lembro daquele menino lá de óculos, sentado no palco lá, só olhando. E aí você vê ele dando essa aula, você entende tudo isso que ele está falando. Então, se foi possível para ele, pode ser possível para você. Então, só que o Nésio, ele tem algo diferente, né? Ele faz além daquilo que ele se propõe. Então, hoje eu acho que é um desafio para você vir para os Estados Unidos com a família inteira. Ele está morando aqui com a filha, com a esposa, e está montando a plataforma aqui, né? Qual que é o maior desafio que você viu de hoje estar aqui nos Estados Unidos? A gente recomeça, né, gente? Quem mora aqui sabe. A gente vem, às vezes, tá aprendendo inglês, ele já tá top aqui. Cobra a gente também do inglês, porque a gente acaba convivendo muito com brasileiro e você vê assim, ele já tá à frente, ele já tá falando inglês, ele já tá se posicionando. Qual é o maior? Inclusive é um desafio. Um Lá desafio vem. aqui, ó. Um desafio aqui ao vivo, né? Vocês Tinha que vão ver ter, essa né? gravação aí, mas é um desafio. Em quanto tempo você vai estar desenrolando no inglês, já falando bem, Dani? Então, eu entendo, né? O povo que anda comigo sabe que eu entendo. De falar que eu tenho essa Então, mas eu dificuldade, que também eu fico tinha, eu travada, também entendeu? tinha, mas se você não tem uma pressão para desenvolver, para fazer, não sai. Quanto tempo você quer? É o seu tempo. Não sei. Um Um ano? ano? Não, um ano é muito, né? Até o final do Não, eu tinha ano? falado, eu acabei de matricular numa escola bíblica, que ela fica em Washington. E aí eu vou pra lá 3 vezes por semana, mesmo por causa disso, porque eu convivo muito com Mas brasileiro. então, é um ano a partir de hoje. Não, até o final do ano, se eu tô esperando o aval da escola, mas eu acho que até agosto. Eu acho Olha, aqui que tá ao vivo até o final vamos do por um ano. ano. Hã? Vamos por um ano para garantir. Então, beleza, Mas eu ó. vou me esforçar para ser antes, porque Um eu ano. sempre quero Hoje fazer. é que dia? Hoje é que dia? Hoje é dia 12 de. Não, 13 de junho. 13 de junho. Então, 13 de junho de 2025, Misericórdia. a Dani vai estar falando em inglês. Não vai, talvez não vai estar com a fluência, né, de um americano, e isso é um processo, mas ela já vai estar fazendo tudo sem depender de ninguém. Esse é o Amém, Senhor, eu objetivo. recebo. Não, você recebe não, você já, Eu vou, já vai fazer. vou me esforçar. Por que eu te digo isso? Porque quando você coloca um compromisso e você desenvolve, talvez já linkando com a sua pergunta, ah, a minha vinda para os Estados Unidos foi algo que uma decisão que não foi fácil, por tudo que nós temos no Brasil, todos os negócios, tudo que a gente desenvolveu no Brasil, e de repente vir para um país novo, eu tive que fazer esse desafio. Eu tive que me desafiar a falar assim, cara, eu não aceito ficar numa zona de conforto. Se eu estou indo para um lugar novo, é para me desafiar, é para aprender, é para crescer.
E eu acho que o inglês aqui é uma das formas que a gente vai mais crescer. Talvez o que trava o crescimento dos brasileiros aqui é o não Uhum. falar inglês. É. Eu Porque eles perdi querem se já, relacionar só com o eu já perdi brasileiro. 2 oportunidades muito grandes por causa do inglês. Então a gente isso já vai mudar. Por quê? Porque coloca um compromisso. E aí quando você coloca um compromisso, principalmente agora que está um compromisso público, não tem como voltar atrás. É. Então já foi feito aqui o Bruna, desafio. edita aí. Vocês vão. A edição vai estar certinha, tá? Não precisa se preocupar que eu vou checar isso. Vai estar tudo certo a edição. E é o seguinte: até em um ano a Dani vai estar falando em inglês. Vai estar desenrolando Amém. no inglês. Amém. E vai ser um Isso já desafio tá me dela. Agora ela vai incomodando. falar assim: o que que eu vou fazer para fazer isso? Ela vai ter que se lascar. Eu, Ned, além de contratar uma professora todos os dias, de segunda a sexta, eu tenho o Felipe, que inclusive tá aqui comigo, que é o cara que tá todo o tempo comigo, me desafiando, me Felipe colocando, é vamos falar top inglês, vamos demais. fazer isso. Eu estou indo em culto de igreja americana, não estou entendendo muita coisa no culto, mas estou indo para me desafiar. Tô nos treinos que a gente vai fazer com os amigos, vamos conversar em inglês, a gente pratica. Meu irmão, que tá do meu lado o tempo todo, que tá aqui também me desafiando e a gente praticando, por quê? Porque não tem como. Eu vou palestrar em inglês. Esse é um objetivo. Eu vou Amém. palestrar e esse é um dos objetivos, criar esse movimento aqui nos Estados Unidos que ele não existe hoje, um movimento de transformação de vida, um movimento de pessoas que estão querendo mudar, transformar e trazer o conhecimento daquilo que não tem ainda. Então, esse é um objetivo. O objetivo de levar a mensagem, o objetivo de criar negócios, impulsionar pessoas, impulsionar negócios, porque isso é munição. Hoje eu digo que os negócios são munição para o reino, para a gente construir cidades. Nós temos um objetivo de construir 10 mil cidades na África, no Brasil, no mundo inteiro, né, nos outros países, e nós vamos desenvolver isso. E para isso nós precisamos de munição. Uhum. Por isso que a gente está É construindo muitos verdade. negócios. Eu costumo dizer assim, hoje, né? Há 3 anos atrás, antes de eu vir pra cá, se eu tivesse focado no inglês, eu viajava às vezes 40 minutos para falar com a minha gerente do banco, porque ela falava em português. Então, assim, se a gente vem e entende isso, então, assim, não perca tempo. Você que mora aqui, a gente conhece muitos brasileiros. Eu não sou exemplo mesmo disso. Então, assim, eu me arrependo de Você não ter não era. investido. Não era. Inclusive, qual que é o seu carro? Ah, Vamos fazer o seguinte, você vai dar o seu carro, se até lá o final do ano, lá desse ano, se eu não estiver desenvolvendo no inglês, você vai doar o seu carro para África. ixi, então eu vou esperar para comprar. Ia pegar semana que vem, ó. Já espero. Não, é semana que vem, pode pegar tudo. Ou você acha que não vai conseguir? Não, eu vou Mas conseguir. então qual Eu que é vou o conseguir problema? antes, em Então qual nome que de é o Jesus. problema de dar o carro? Tá bom. Não tem problema. Fechado? Fechado? Fechado. Então pronto aí, agora acabou. O que nós acabamos de fazer aqui? O que nós acabamos de fazer aqui Ai, meu foi Deus. um Meu compromisso Pedro. público e agora colocar uma punição caso não consiga. Você acha que a Dani vai perder esse carro? Não vai nunca. Ainda mais que Só que agora ela vai fazer. Só que agora ela vai colocar uma pressão que ela não colocaria se não tivesse valendo nada. Essa é a pressão que você coloca na sua vida. E você fala meu assim, coração tá acelerado aqui. mas como que não fica? Deixa eu te falar, eu pus uma Porsche de R$ 1 milhão nesse mesmo desafio. Não falaram inglês. Eu peguei a Porsche, a chave de uma Porsche de R$ 1 milhão e falei para a professora, se eu não desenrolar, se eu não souber pedir comida no final do ano, alugar um carro, ou pelo menos desenrolar no Caraca. básico, essa Porsche é sua. E é engraçado que o dia que nós fomos fazer o teste eram 10 pessoas e eu não pedi só a minha, eu pedi a minha e de 10 pessoas e veio tudo certo. Graças a Deus. Então é um desafio. Você viver em desafios é isso que traz o crescimento. É engraçado que você tá aí agora nos ouvindo e você tá achando o máximo, né? Tudo isso aqui, você fala, nossa, que pressão, a Dani agora se lascou. Em que você vai se lascar aí? Em que você vai colocar como desafio? Porque é muito bom ver o desafio dos outros e o resultado dos outros. Mas melhor ainda é ver o seu resultado. Só que o seu resultado depende de decisão sua. Então, se eu fosse você, eu já escolheria algo, já faria o mesmo desafio e colocaria. Sabe por quê? Porque às vezes você escuta tanta coisa nova,
você desenvolve tanta coisa, mas você fica obeso cerebral, você não consegue pôr nada em prática. Faça algo na sua vida e que esse é o segredo de todo o resultado que eu tenho hoje. Se eu pudesse resumir em uma coisa só, seria: eu parei de ouvir tudo aquilo que era bom e comecei a praticar o que era bom. Então, não sai desse podcast aqui, desse talk, né? Onde você vai sair como algo dentro do seu coração fervendo somente, mas sai daqui com uma tarefa. Uma tarefa a ser executada. O que eu preciso executar para que eu possa ir para um próximo nível? O que eu preciso executar que eu preciso romper e que eu não estou rompendo? É isso que você tem que imaginar. Saia com tarefas a serem executadas de tudo aquilo que você vê, de tudo aquilo que você ouve, de tudo aquilo que você quer para sua vida numa próxima fase. Uhum. Você tocou no assunto, né, sobre obesidade cerebral e é muito comum você como mentor ver pessoas que às vezes assistem, você tá aí, às vezes você só fica na internet, só fica no Instagram, você só fica vendo o YouTube e não põe em prática. Hoje, se você como mentor, né, o que que você passaria para essas pessoas que às vezes têm essa dificuldade de começar, de se desafiar? O Nésio, ele tem várias mentorias, né? O Capital Black aqui, eu inclusive faço parte, é top, gente. Ele colocou a gente para pular de paraquedas. Eu lembro que eu só escrevi para ele assim, ó, se não for coisa de pular, tá tudo bem, mas pode me falar, né? Ele, você acredita que eu não posso te falar o que que é? Aí eu falei, ele já sabe que é paraquedas, eu já dei o sinal, né? Chega lá, gente. Ele fez todo mundo pular de paraquedas. Claro que eu queria, né? O Felipe não deixou, conseguimos lá a vaga. Mas eu falei assim: se você não tivesse feito isso, eu com certeza não teria ido. Muita gente falou que não teria ido. Você acha que qual é a dica para quem a gente anda com você? Foi mais fácil, né? Você colocou a gente ali no desafio. Mas as pessoas que estão assistindo, que às vezes não tem um mentor, que precisam desse empurrão mesmo, sabe? Para poder agir. Ó, o que você precisa entender? Na sua vida existem algumas fases que você precisa passar. Só que você só consegue vencer essas fases com ambiência. Existem várias coisas que eu nunca faria ou eu nunca teria coragem de fazer se não fosse o ambiente. O ambiente, ele faz você fazer coisas que você nunca faria sozinho. Então, se hoje eu estou onde eu estou e eu faço o que eu faço, foi por viver em um ambiente de pessoas que estavam fazendo aquilo, que estavam querendo crescer, que estavam querendo evoluir. Então, por exemplo, tem várias pessoas que falam: eu vou na academia. Se ele não tiver um ambiente de gente que vai na academia, ele não vai. Porque ninguém consegue sair sozinho lá, a não ser que ela se determine, tenha uma força de vontade gigantesca, que é o que a maioria das pessoas não tem, e ela consiga vencer e romper sozinha. Isso é muito difícil. Quer ser mais fácil? Vai no ambiente. Descobre um ambiente de pessoas que querem a mesma coisa que você quer e você avança mais rápido. Agora, existe um segredo para isso, né, que a gente sempre fala, um grande influenciador, esses dias eu estava vendo um vídeo e ele falou tudo aquilo que eu já falava. Ele falou o seguinte: todo cara próspero, toda pessoa próspera que eu conheço tem um caderno em preto. E ele fala sobre esse caderno em preto. O que é esse caderno em preto? É um caderninho de tarefas. É onde você vai desenvolver tarefas todos os dias. Tudo. Todos os dias eu coloco tarefas para mim executar, para que eu possa fazer. E os novos desafios. Então, eu tenho um grupo onde eu anotei todos os desafios que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos e eu vou fazer uns desafios. E aí eu coloco esses desafios para quê? Para que eu possa romper. Ó, vou te mostrar um negócio aqui que você vai entender o que eu estou te falando. As pessoas falam: mas isso falar é fácil. Eu não falo o que eu não vivo. Eu falo o que eu realmente vivo e todos os dias. Ó, tá aqui a lista, ó. Pular de paraquedas, já deu check, ó. Pular de paraquedas. Ah, e o que eu quero fazer aqui? Pescar num rio aqui nos Estados Unidos, não fiz ainda. Pescar no mar, coloquei ir na NASA, palestrar em Harvard, andar num tanque Ó, de palestrar guerra, em Harvard já tem, já setembro. organizou. Andar num tanque de guerra, andar num caça do exército, fazer caça esportiva, mergulhar, dirigir na pista da NASCAR, ir na Rota 66 de Harley, Caraca, Grand Canyon, heliski. Sabe o que é o heliski? não.
Ele esqui é pular de helicóptero de esqui. Você Ah, tá com esqui, você pula do helicóptero. Velejar, já vi. Fazer um paintball aqui, coisa simples, mas coloquei todas as tarefas. Ah, ir na Crystal Water, é, Utah, no deserto, e visitar o Texas. caramba. Entre outras que eu vou colocar no meu dia a dia. Então, por exemplo, Uhum. nós estamos numa conversa aqui, você me fala um negócio interessante. Ah, tem um negócio interessante, eu já vou na minha lista e coloco. Sabe por quê? Porque se você ficar só falando que vai fazer, você vai esquecer e nunca vai pôr em prática. Talvez lá Uhum. daqui a alguns anos você lembre de fazer e fala, não, eu vou fazer isso. Não, e é uma coisa tão básica, né? Básica. Só que se Tipo, eu coloco a lista ali e eu já direciono, então, por exemplo, eu não só coloquei a lista também, eu já direcionei. 100% dessas tarefas já estão organizadas e já tem data. uhum, 100% delas. sim. Todas essas que eu coloquei já tem data e a gente vai fazer. E se você vai me acompanhar aí nos próximos, durante esse ano ainda, eu vou colocar todas essas em prática. Não, e essa importância de você pôr data ou desse desafio, se você não fizer até 1 ano, porque senão a pessoa não faz. Ah, eu vou fazer o desafio de falar inglês, mas quanto tempo? Então, essa é a importância de você colocar data, você colocar tempo. E isso que você falou da ambiência, que a gente ouve muito, né? Principalmente ouviu lá desde o Pablo, que ele fala, né? Novas pessoas, novos lugares. Isso vai te trazer. Às vezes as pessoas querem. Eu tinha uma mentorada que ela estava há 36 anos no mesmo lugar. Ela é lá do interior de Goiânia e ela 36 anos morou no mesmo local e ela nunca tinha viajado. O primeiro evento que ela foi, né, foi de avião com a gente para palestrar lá na plataforma, inclusive. E ela falou assim: há 36 anos eu não me desafiava. Tipo assim, escrever um livro. Então, assim, você vê que o tempo, quando a gente coloca em prática, e coloca datas, você não perde tanto tempo da sua vida, você não deixa para depois. E ela falou assim que ela deixava para depois para andar de avião, para fazer. E eu falava, um dia eu vou pular de paraquedas. Mas se eu não tivesse uma data, se eu não tivesse andando com pessoas, se eu não tivesse que colocar esse desafio e enfrentado meu medo, eu não teria tido a experiência. Eu já quero de novo. Uma coisa que eu estava falando que eu ia pular, mas que não chegava a data porque não tinha data, não botava data. Então, além de tudo isso, Nésio, você como. Eu queria que você falasse um pouquinho também, né? Você trabalhou com o Pablo, né? O Pablo acho que foi o seu mentor, a gente pode dizer assim, né? Sim, De sim. tudo. Qual foi a experiência que você teve que hoje você traz para os dias de hoje, de liderar, estar aqui nos Estados Unidos, liderando uma plataforma, liderando pessoas, sendo um mentor, né? A gente acaba ficando um pouco parecido, né? Com quem a gente aprende. Claro, Mas claro. você tem a sua identidade e eu vejo assim é, que você realmente faz coisas diferentes, né, do que o Pablo, por exemplo. Mas o que, que mais você mais aprendeu com ele, talvez, e o que, que você mais ensina, que você acha que fez toda a diferença hoje nos resultados que você tem? Olha, são N coisas, né? Mas o primeiro é entender que eu preciso governar sobre todas as coisas. E se eu governo sobre todas as coisas, corpo, alma e espírito, eu preciso ser uma pessoa de decisão rápida. Isso que eu acabei de te mostrar aqui dos desafios dos objetivos, eu tenho isso para desafios no meu corpo, para desafios nas minhas emoções, em coisas que eu quero crescer, em desafios que eu quero romper, e no meu espiritual também. Eu tenho todos os objetivos em todas as áreas da minha vida, na minha área financeira. E quando eu coloco esses desafios, eu preciso ser o cara principal de todos, porque o cérebro, você tem que entender que o cérebro ele é vagabundo. Ele não quer gastar energia, ele quer ficar numa zona de conforto. E quando ele quer ficar nessa zona de conforto, ele vai te parar e vai te travar. Eu entendendo isso, e é uma das coisas que é mais impressionante no Pablo, é que não existe nada impossível para ele. É algo que eu peguei e hoje eu tenho isso como algo na minha vida. Não existe nada impossível. Eu só preciso fazer. Eu só preciso executar. Eu vou te explicar aqui uma situação, por exemplo. Eu conversando com um bilionário e eu fazendo uma tarefa para chegar ao meu primeiro bilhão. Eu falei, eu quero chegar ao meu primeiro bilhão, quero desenvolver, quero alcançar esse objetivo como eu alcancei do meu primeiro milhão. E aí, nessa conversa, um dos bilionários falou, você tem que estar em 3 áreas.
E aí ele falou as 3 áreas, e uma dessas áreas ele falou o seguinte, falou, você tem que estar na área da mineração. E eu fui pesquisar sobre mineração, fui olhar tudo. O menor projeto para você entrar na área de mineração é no mínimo 50 milhões de reais. No Caraca. mínimo, inicial, assim, investimento inicial 50 milhões. Eu olhei e falei assim, 50 milhões de reais é um negócio que eu ainda preciso desenvolver para ter esse recurso Uhum. todo em um só negócio. É. Porque é diferente, você investe no imobiliário, você investe em energia, você investe em várias outras áreas. Agora, investir 50 milhões em um negócio só, É eu olhei punk. para aquilo e talvez aquilo ainda tivesse um pouco distante ali. Uhum. Só que quando eu olhei, eu falei o seguinte, eu posso o que eu quiser. Se eu não consigo agora aportar os 50 milhões, eu preciso voltar às tarefas a um passo atrás e fazer o que eu consigo. Porque quando eu faço o que eu consigo, eu vou avançar um degrau. Uhum. E se eu avanço um nível naquilo que eu consigo, mais próximo de chegar naquele objetivo eu estou. E eu comecei a fazer tarefas anteriores, tarefas que eu conseguia já executar. E é engraçado que quando você entra no movimento, você vê o resultado. Uhum. Eu comecei a desenvolver, trouxe pessoas experientes da área de mineração, pessoas foram se conectando e aparecendo oportunidades. E apareceu uma oportunidade na minha mão, onde nós fizemos um investimento muito baixo para entrar em um projeto e que lá na frente a gente era dono de 30% do empreendimento. E lá na frente a gente ia precisar aportar 30 milhões desses 30%, que ia Cara. montar uma planta bem grande lá. Ah. E desses 30 milhões eu falei o seguinte, eu tô dentro, vamos chegar e nós vamos, até a data de montar isso aí, nós vamos chegar com esse investimento e eu vou colocar pressão. E eu entrei com um passo ali mesmo de colocar pressão e foi muito doido, porque em um dos eventos que a gente desenvolveu, em um dos churrascos de negócio, nós temos lá o churrasco de negócio que você participa também, onde a gente desenvolve negócios ali Uhum. dentro. Chegou um cara que ele tinha uma mineração de calcário, não tinha de ouro ainda, queria ir para mineração de Aham. ouro e tinha uma planta parada porque já tinha extraído todo o calcário. E ele pegou e falou assim para mim, Onésio, eu posso colocar o equipamento lá na sua mina. Então ele pegou, entrou como parceiro, não vou precisar aportar os 30 milhões, ele vai colocar caminhão, reta escavadeira, Gente, olha que aula. triturador, Vocês estão entendendo o que centrífuga, ele tá falando? ele vai colocar tudo, 100% do material. E nós vamos já para um desses projetos. É um projeto que tem um VGV de 1,2 bi. Ou seja, é um negócio gigantesco que você precisou colocar o pé. Fazer algo que mesmo que você acha que é grande demais para você, você não precisa começar lá com o que é grande. Começa com o que você consegue. Uhum. Vários de vocês falam, eu quero fazer o meu primeiro milhão, mas como? Eu não consigo fazer, não tenho um negócio ainda. Então, parte por uma tarefa anterior. Você não tem um negócio, começa a ter uma ideia. Ah, né, mas eu não tenho uma ideia. Então você precisa de ambiente para ter ideia. Aí você coloca lá, ir em novos ambientes toda semana. Uma vez por Uhum. semana eu tenho que ir num novo ambiente. É uma tarefa que você consegue executar. Aí você fica pensando lá num fazer 1 milhão, mas fazer 1 milhão ainda é distante. Começa com a pequenininha aqui que você chega lá Uhum. em fazer 1 milhão. Começa com o básico, né? Com o básico, A- com o que você consegue. Isso que você falou, você deu uma aula aqui, né? Essa coisa da ambiência, de novos resultados. E de. Eu entendo, o que a gente vê muito é assim: as pessoas querem. Eu quero ter o resultado que o Nes tem, né? Mas você está disposto a fazer o que o Nes está fazendo? Ele deu uma aula aqui, né? A respeito disso agora. Então, assim, se você não se desafiar, né? Se você não fazer esses contatos, criar. Eu lembro que a primeira vez que eu lancei, fiz um lançamento, eu falava assim: eu trabalhava tanto por trás das câmeras, como era difícil para mim ir à frente das câmeras. Mas eu tive que me desafiar. Então, o resultado ele vem com prática. Então, se você que tem medo de câmera, por exemplo, você tem medo de gravar vídeo, se você não começar a fazer stories, se você não começar com o básico na sua casa ou achar assim, não, eu preciso ter, né, todo isso aqui é um estúdio, eu preciso ter um estúdio, eu preciso ter luz, eu preciso... Não, é o básico. Você tem o seu celular? A gente vê que os maiores influencers, né, o Carlinhos, o Whindersson, como é que começaram? Na casa deles, com fundo, e foram fazendo. Então, a gente está falando muito disso. É, haja, né? Tenha ação, tenha novos ambientes, novas pessoas. E
Por isso que é importante ter um mentor, né, Nésio? Eu acho que o mentor, ele faz toda a diferença. Total, total. Hoje, o que que você ensina para os seus alunos como mentorado? Qual que é o ponto principal de tudo que o Nésio, ele coloca a gente... Eu já me coloco um mentorado Nésio também, né? Eu lembro que a primeira vez ele levou a gente num brinquedo. Aquele foi do... Qual que era o nome daquele brinquedo, você lembra? Que a gente subia lá em cima, eu fui com a Fran. Qual? Eu morando aqui em Orlando, Ah, o estilingue humano. estilingue humano. E aí ele pegou e enfiou a gente nesse estilingue humano, depois paraquedas. E além desses desafios que você já faz, né? Qual é o ponto principal? Eu quero fazer a mentoria com o Nézio, assim. Ó, o ponto principal é que por muitas vezes na minha vida eu sempre busquei o resultado financeiro. E sempre busquei, e era muito difícil, porque parece que ele não vinha de jeito nenhum. E eu sempre lia na palavra falando, a prosperidade, o Senhor já deixou a prosperidade, a cura. E eu falava, mas que é isso? Por que eu não vivo isso? Até que o dia que eu entendi que se você não desenvolve a maior máquina multiplicadora, que é você, não tem como as outras coisas prosperarem. Eu tenho um livro falando sobre isso, a maior máquina de investimento do mundo, né? E essa máquina, ela é você. Você precisa investir nela, porque quando você investe nela, todo o resto acontece. E é engraçado, porque quanto mais eu me desafio, quanto mais eu conheço, quanto mais eu vou atrás de mentores, quanto mais eu entro em masterminds, quanto mais eu cresço em ambiente, em sabedoria, em conhecimento, em desafios, mais eu tenho resultado. E não é porque eu vou atrás do resultado. Eu parei de ir atrás de resultado há muitos anos. Desde que eu entendi esse processo ali no ecossistema, principalmente com o Pamo, que eu não tenho que ir atrás de resultado financeiro. Eu tenho que ir atrás do conhecimento e do destravar. Porque quando eu faço isso, todo o resto ele acompanha. E é engraçado, porque hoje você fala isso, muita gente pode isso ser algo distante. Pode ser algo que a pessoa às vezes fala, não, isso é ilusório ainda. É, Eu também achava, eu te entendo, eu também achava isso. tô Eu te olhava entendendo. e falava o seguinte, isso não existe, esses caras eles já são bons, esses caras têm um favor, esses caras têm alguma coisa, esse cara já tem um Contatos. contato, network, é por isso que dá certo. Eu também pensei assim já. E se eu estou onde eu estou hoje foi porque eu entendi que quando eu me desenvolvo, as coisas acontecem, o resultado vem. Então, esse processo ali com os mentorados é para que eles se descubram, para que eles se destravam, para que eles se desbloqueiem, para que eles entrem em novos desafios, para que eles rompam, para que eles aprendam sobre gestão, sobre negócios, porque muita gente tem muita trava com o negócio. A pessoa, ela tem um potencial Medo gigantesco com de o negócio arriscar. dela e se você quer saber algo, muita gente fala assim, existe existe uma pessoa ali que ela é boa demais, mas não rompe na vida. Existem muitas travas. Atrás de todo CNPJ forte, existe um CPF forte. Se o seu CNPJ não está forte, é porque o CPF não está forte o suficiente. Putz. E quando você desenvolve isso, quando você entende isso e começa a desenvolver, você fala assim, ei, todos os dias, eu não vou viver nenhum dia sequer sem me desenvolver. Sem trazer algo novo, sem crescer um pouquinho. E ambiente, se ambientar com pessoas que querem isso. De todos esses desafios que você já fez, qual que você acha que teve isso que você está falando? Te levou para um novo desafio? Você já dirigiu na Mercedes-Benz, né? Todos, 100% dos desafios. Desde escalar o Pico dos Marins, desde ser piloto nos campeonatos de kart, depois da Mercedes, depois do Rally, né, de UTV, pular de paraquedas. Nossa, nós já fizemos Ironman, Ironman, Ultraman, é, maratona, maratona, nem vários. conta quantas. Mas assim, foram N's e N's. Inclusive, anota aí, ô Felipe, a gente fazer uma lista de todos os desafios que nós fizemos nesses Isso. últimos 4 anos. Porque foram muitos desafios e todos eles me trouxeram um crescimento. Todos eles se rompem. Aí tem gente que fala o seguinte: não, mas qual que é aquele desafio que virou a chave mesmo? Não existe. Porque é uma somatória. A sua vida ela é como se fosse um quebra-cabeça, onde cada peça você encontra um desafio novo. E aí, quando você vê, você montou o quebra-cabeça todo e você tem clareza do que é aquela imagem que está no quebra-cabeça e do que aquilo pode te trazer.
mas você consegue pegar essas peças em pessoas, em desafios, em conhecimento, em ambiência, com mentores. Nessa sua vida você vai É assim desafiando que assim. você vai se moldando, né, com resultados. Nésio, o que que você falaria pro Nésio daqui uns 2 anos, um ano? Você que faz tantos desafios, você que se coloca pressão todo dia, você que a gente tá vendo, né? Tudo que você falou aí, quem te acompanha sabe. O que que você falaria para ele daqui um ano? Já tá vai estar com inglês fluente? Vai estar falando só inglês? Qual Você que é? não vai saber, você não tem noção da onde você vai chegar e nem a sombra do que vai chegar se você colocar em prática tudo aquilo que você colocou todos os dias. E o que que você falaria para aquele Nésio quando estava começando? Chegou ali na plataforma, subiu a escada para montar as coisas. Cara, eu olho para trás e eu uso o passado como um museu, como um aprendizado daquilo que eu posso desenvolver, daquilo que eu posso fazer melhor. Eu acho que eu fui muito lento nesse processo. Você teria sido mais rápido. Eu teria sido, não teria sido mais rápido, porque o que passou eu não posso mudar, então eu vou mudar daqui para frente, mas usando como uma biblioteca, usando como um aprendizado, eu sei que eu posso ir mais rápido. Muita gente fala, não, mas é rápido demais. Como você cresceu? Minha família nem acredita, todo mundo fala, nem acredita. Mas pra gente que tá no processo, sabe que dá para ser mais rápido. É, e o Pablo Marçal fala que você foi um dos melhores ali, que acompanha ele, que fazia tudo Me deu o apelido de de... protótipo. Olha, é o cara que aplicou tudo. Mas eu entendi, eu entendi. Deixa eu te falar um negócio. Você tá andando com uma pessoa que tem um resultado que você quer ter, que chegou em lugares que você chegou, que você não chegou ainda, mas você quer chegar. Só um doido para não fazer tudo que aquela pessoa estava dizendo para fazer. Aí as pessoas querem escolher o que fazer. Eu liguei desculpa o perdão da palavra, mas um foda-se, quem joga poker aí, eu dei a win, eu dei todas as minhas fichas naquilo para acreditar e falar o seguinte, eu vou colocar em prática, porque se der certo, vai dar muito certo. E se não der certo, eu provo para mim mesmo e paro de gastar energia com isso e falo que não funciona. É, Então, quando eu me desenvolvi, foi nesse processo de colocar pressão e fazer tudo, 100%. É engraçado que eu vejo muita gente nesse processo, principalmente pessoas que começam a caminhar junto, e a gente fala, mano, faz isso, faz aquilo, e a pessoa, você vê que ela, umas coisas faz, outras não, vai ter o resultado mediano, vai ter o resultado na velocidade que ela quer. Eu já fui diferente, eu já decidi colocar em prática 100% e falar o seguinte, eu tampo meus olhos aqui e falo assim, eu executo tudo. E não teve como, o resultado veio. tem uma história de um pneu de bicicleta que você rasgou, você ia rasgar o pneu. Eu ia quase. A escassez não deixou. Isso foi para você, foi um momento difícil para fazer isso que você tá falando, de Ah, total, né? resiliência ali? Total. Imagina um cara totalmente sedentário. Nós começamos, comprei uma bike parcelada em 10 vezes, que eu não tinha um dinheiro para comprar a bike. Tem desculpa. Comprei uma bike de R$ 10.000 e estourei os cartões de crédito meu e da minha esposa e não sabia como eu ia pagar aquela parcela. Começamos a pedalar todo dia, o Pablo, uma máquina, e eu junto, eram 16 pessoas que iniciaram, todos desistiram, só ficou eu, 16. todos. Marcos Paulo, uma galera, Júnior, André, uma galera que tinha na época, todos eles desistiram e ficou só eu e o Pablo. E um belo dia eu já não aguentava mais, minha bunda doendo, tudo doendo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não posso dar desculpa, porque se eu der desculpa, ele sabe que é desculpa. Eu falei, então eu tinha que arrumar. E aí foi quando eu pensei, veio na minha cabeça, né? Pega uma faca, fura o pneu, tira uma foto, manda a foto e fala, poxa, hoje não vai dar, mano. O pneu rasgou aqui, não dá tempo de trocar, mas amanhã eu tô junto. Eu só queria um fôlego, meu cérebro queria um Meu fôlego, Deus. um dia de descanso. E aí eu fui olhar o preço, né? Antes de fazer isso, eu peguei a faca, fui lá na bicicleta, eu olhei o preço, vi R$ 350 o pneu. Inteligente, Eu foi. falei, não vai dar pra furar esse pneu. E fui pedalar e nunca mais parei. E isso foi importante, né, Nézio? Talvez isso que ele colocou, e você faz isso muito bem, senão você talvez não teria continuado, né? Por que que os 15 desistiram, né? Claro, cada um no seu momento. Mas você acha que tudo isso que você aprendeu com o Pablo também, e que você viveu nessa trajetória até aqui, foi porque você foi resiliente, persistente?
resiliente, persistente, cara de atitude e de coração ensinável. Eu acho que a pessoa tem que ter isso. E dos principais, se fosse colocar qualquer um, coração ensinável. Porque quando ela tem um coração ensinável, ela consegue aprender, absorver, ela tira qualquer orgulho, ela tira qualquer coisa e fala assim, eu estou pronto para aprender. Me fala aí, qual que é o próximo passo a ser executado? Eu vou lá e executo. E aí você precisa ter atitude. Então, O Pablo, ele fala muito de você, né? Ele usa muitos exemplos. A gente sabe agora que ele tá indo para um outro nível, né? Tá indo para um outro lado. Você tá de um lado, o Thiago Rocha, os outros estão para outros lados. E ele fala com muito carinho. Ele sempre tá falando de você. Fala uma coisa para ele. Deixa uma mensagem desse tempo, de tudo que você viveu aqui. aí eu não tenho dúvida, né, que esse é um tempo onde a gente está expandindo, né? Expandindo a mensagem, expandindo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E o Pablo, não tem, se fosse falar, não tem nem como eu falar, ou como eu agradecer tudo aquilo. É um cara que tem meu coração, tem meu carinho. Eu falo para ele, eu falo assim, cara, você é uma pessoa que eu entraria na frente de uma bala. É uma pessoa que eu entraria na hora, assim. Eu já me vi principalmente na época da política, a gente tava numa doideira, eu ficava Foi. de olho. Se tivesse alguém com arma, eu entrava na frente na hora. Pensava duas vezes. Por quem eu sou hoje, pelo trabalho que eu tenho hoje, pela vida que eu vivo hoje, né? Foi graças a decisões dele, por ele ter decidido abrir a boca, por ele ter decidido romper com as barreiras dele primeiro, para depois ensinar outras pessoas a romper. Então é um irmão, né, que eu tenho no fundo do meu coração. Nós estamos agora, eu nos Estados Unidos, ele no Brasil, mas nós estamos totalmente ligados, né? Estamos juntos no mesmo propósito, que é levar a mensagem do reino. Ele está nesse novo desafio agora da prefeitura, da política. Fui companheiro na eleição passada, fui candidato, tive 77 mil votos, né, para deputado estadual. Nossa, aquela Derrubaram musiquinha. nossa chapa. E aí você fala, né, mas e aí? E aí que o Senhor nos colocou, né, aqui nos Estados Unidos para levar essa mensagem, para construir esse movimento, assim como ele construiu no Brasil, nós vamos construir aqui nos Estados Unidos. E a Deus pertence o futuro, né? Ninguém sabe como vai ser, quanto tempo vai ser, de que forma que vai ser, mas eu tô aqui como um ensinamento que eu observei muito, que é o que o Pablo segue. Obedecer aquilo que o Senhor coloca no coração. Tudo pelo reino, né? Acabou. Agora, ó, a gente está encerrando, a gente vai encerrar aqui o nosso programa. E eu queria que. Vamos fazer um boot? A gente não Bora. fez antes de começar. Queria te agradecer por ter vindo, por estar aqui com a gente nesse novo projeto. Eu tenho um carinho muito grande por você, porque quando eu vi aquele menino naquele carro lá, o TV que fala, né? O TV. Eu falei assim, ele tem uma coisa diferente. Ele serve, tá servindo aqui. E a gente vê no dia a dia, quem anda com você sabe que tudo isso que você falou é verdade. E de como você faz a diferença na vida de tanta gente. Como você tem transbordado. E eu creio que não é à toa, né? Eu confesso que eu fiquei feliz de ser Onésio aqui nos Estados Unidos. Porque é um coração simples. E eu vejo, quando a gente vê que tem alguém que se preocupa em servir, mais do que talvez você não precisasse estar nesse lugar, né, que foi colocado, mas essa diferença que você tem buscado e que você tem passado e tem feito para os outros, eu acho que tem muito a ver com o transbordo, né, que o senhor fala, né? Que para Total. um ele deu dois, que ele foi lá dando a semente, e que o Senhor te abençoe muito aqui, sua família, a Jéssica. Eu creio que os Estados Unidos vai ficar pequeno, vai vir muita coisa. Bora. É a mensagem chegar mais longe. Obrigada por estar aqui hoje. Tamo junto. E se quiser, deixa um recado aí pro povo. O E recado bora. coloque em prática tudo que você ouviu aqui, que é impossível você não dar resultado. E que essa mensagem queima no seu coração. Não deixa ela só queimar, não. No início a Dani falou assim sobre motivação e ativação. Você sai desse podcast ou desse talk motivado. O que faz você ir para ativação é a prática.
Então a motivação ela acaba. Daqui uma semana, essa motivação dá uma baixada, a poeira dá uma baixada e você volta para a sua realidade. Mas se você for ativado e você colocar em prática e sair daqui com atitude, você vai gerar um resultado que não tem volta. Esse resultado, ele não tem volta, você não consegue voltar. Uma mente expandida não volta ao tamanho normal. Então você precisa entender isso. Coloque em prática e bora pro próximo nível. Ó, e não dá mais para voltar atrás, tá? Você assistiu esse podcast, você aprendeu tudo isso aqui, você ouviu, você assistiu. Então, bora colocar em prática e não desistir, porque seja resiliente, persistente, tenha um coração ensinável, que você vai ver que você vai alcançar tudo aquilo que você está precisando, buscando. Faz sua parte, que o Senhor está fazendo a dele. Amém? Já é. Já é? Tamo junto. Bora fazer um boot aí, uma oração? Bora. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre está conosco. Que o Senhor possa, cada dia mais, abençoar a vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que vai ouvir. Toca agora no coração dessas pessoas. Uma fúria do alto desce sobre o coração dessas pessoas agora para que elas possam mudar, para que elas possam ser ativadas para fazer aquilo que elas foram chamadas pelo Senhor. Que o Senhor possa quebrar todas as barreiras, que o Senhor possa quebrar todos os bloqueios, os medos, que eles possam entrar num ambiente de pessoas de alto nível. Pessoas que vão auxiliar nessa jornada, que vão crescer em sabedoria e em graça. Todos os dias eles possam se desafiar, vencer novos desafios e romper em sabedoria e graça. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. É isso Já aí, é. já é. Bora. Taca aí. Já é. Ó, e vamos, semana que vem tem mais, acompanha aí, que tem um convidado. Só acompanha que você vai ficar sabendo. Tchau, tchau.